Ele falou assim, sabe qual que é o problema de você contratar pessoas medianas? É que você não tem gente com coragem. É que você não tem gente com coragem. E não ter gente com coragem, o último capítulo do nosso livro é sobre coragem, cara. A gente fala, não ter gente com coragem na situação que a gente tá hoje é apequenar a empresa, é mediocrizar a companhia. Eu achei muito interessante, que é quando você escolhe alguém para te liderar. Né? Vou fazer um parênteses e a gente volta para cá, tá? Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito interessante, que é a passagem do Sermão do Monte, né? Então, Jesus vai fazer um discurso no Monte das Boas-Aventuranças. Pô, eu tava em Israel há 2 semanas atrás, fui lá no monte, muito interessante. E diz na Bíblia que ele pede para os discípulos se aproximarem mais, né? E a representação disso é de que existe uma diferença entre a multidão e os discípulos. Porque ele estava falando para a multidão e pede para os discípulos se aproximarem. A diferença de ambos é que a multidão vai se perguntar o seguinte: o que esse cara pode fazer de milagre na minha vida? E os discípulos vão se perguntar o seguinte: o que eu posso fazer para ser mais parecido com esse cara? Então eu escolhi esse cara. A multidão não necessariamente, não é? E aí quando você olha para Deus, ele poderia te obrigar a amá-lo, né? Partindo do pressuposto que ele é Deus, não é mesmo? E partindo do pressuposto que Deus pode tudo, já que todos acreditamos que se existisse um Deus ele seria o Todo-Poderoso, por que ele não nos obrigaria a amá-lo e adorá-lo, já que no final das contas isso é uma parte do que de fato nós que temos uma vida com Deus devemos fazer? Adorá-lo, né? Escolhê-lo, né? Amá-lo. Por que a gente não faz isso? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Porque veja só, você preferiria que o seu filho escolhesse te amar? Ou você preferiria obrigar o seu filho a te amar? Você preferiria que o seu filho escolhesse te amar, não é? Então quando a gente fala de liderança, totalmente. A gente gostaria que as pessoas escolhessem ser lideradas por nós e não necessariamente exercêssemos, né, a chefia sobre essa pessoa. Tiago, e vamos voltar àquilo que o Lucão comentou lá atrás. Se eu estou numa organização onde eu não escolhi aquele líder, eu sou obrigado a estar lá por algum atributo que seja parte disso, eu vou estar conectado 100% a essa organização? Agora, se eu estou numa organização onde eu escolhi aquele líder, tenho um entendimento que eu vou criar valor para aquela companhia, ela vai fazer para minha vida, a tendência é eu performar mais ou menos. Gente, nós não estamos falando aqui de uma visão romântica da vida, idealizada e utópica. Show me the money! É óbvio que o cara que tá conectado com você, tá na sua pegada. Puta, não vem trabalhar amanhã que você tá trabalhando demais, cara. É isso que falta, eu acho, sabia? Você entendeu, cara? Falta isso. O pessoal entender essa relação profissional de responsabilidade, que não é só ficar abraçando árvore. Não é, não pode ser. O negócio assim, é responsabilidade, é trabalhar. Adulto, cara, É ser adulto. Entrando nisso, você falou de sabotagem, eu acho que tem o líder que não fala também, ele se sabota. Porque, por exemplo, eu sei que às vezes a gente faz umas reuniões na sua sala e, quando é um assunto que tá mais quente e tudo mais, tem um monte de gente que sai da reunião e fala alguma coisa. Fala, cara, por que você não falou lá, na frente do Thiago? Porque o Thiago podia dar a solução, ou ele podia dar uma bronca, ele podia falar uma coisa. Porque eu acho que o líder que não se comunica direito com o seu líder superior ou com seus líderes pares, ele tá se auto-sabotando muito. Né? É que requer coragem também. É o último capítulo do livro. Mas, cara, coragem mas, é o último. Tem que ter coragem. Mas se a empresa te nomeou como um líder, você é um líder, você tem liderado, você não vai ter coragem? Aí, total. Eu acho que aquilo que o Jim Collins fala, né? Confronting the brutal facts, né? Nos seus livros, né? Que nenhuma organização vai ter sucesso se você não tiver coragem e se o líder não der abertura para que as pessoas possam falar, speak up, né? Se você tem aquele lá onde o líder intimida as pessoas que criam, todo mundo vai lá e todo mundo vai tomar a decisão que é boa para ninguém ter estresse. Consenso. Eu sei nessa universidade que eu tive, né? O Dean tá saindo agora, né? Em 9 anos. E todo mundo dando graças a Deus que o Dean saiu. Há 6 anos eles queriam que ele saísse. Há 9 anos já ninguém mais queria. Há 9 anos atrás ninguém queria. Mas queria ser aquele ambiente perigosíssimo de consenso e de as pessoas terem medo de falar. E o que acontece? Fica quase uma década de tempo perdido. Agora, Salibão, tem uma coisa que comentou que é muito interessante, que é a seguinte. O que você está falando é o oposto, inclusive. É o colaborador não se posicionar. Né? Sim. É evidente que tem que fazer uma análise, o líder tem que fazer uma análise por que esse colaborador não está se posicionando. Porém, tem que fazer essa análise, estamos juntos, né? Vamos olhar. Porém, veja,
A gente tem que ter, e aí é de novo confrontar fatos brutais. A pergunta é por que ele não está se expondo. Existem duas perspectivas. Uma relacionadas à minha cultura, ao meu modo de ser, ao papel do líder. A outra que ele não é a pessoa certa para estar com você, meu irmão. Entendeu? Ó, nós entrevistamos 16 líderes nesse projeto. Um dos entrevistados, eu não vou falar qual que ele pediu off, né? Como é um CEO, ele falou assim: sabe qual que é o problema de você contratar pessoas medianas? É que você não tem gente com coragem. É que você não tem gente com coragem. E não ter gente com coragem, o último capítulo do nosso livro é sobre coragem, cara. A gente fala, não ter gente com coragem na situação que a gente tá hoje é apequenar a empresa, é mediocrizar a companhia. Então, só que esse é um discurso que não é exatamente politicamente correto, né? Sempre se vai ter a tendência do quê? Ah, mas é aquele líder. Que pode ser, ninguém está se eximindo da responsabilidade de discutir isso. Mas o que nós estamos trazendo é como a gente constrói esse ambiente comum onde eu estabeleço isso como padrão. Eu fiz eu estava numa reflexão estratégica com o CEO de uma organização de médio porte aí, e lá está acontecendo o turnover aumentou. Mas por que o turnover aumentou, cara? Foram ver o turnover aumentou, é um fato incrível. As pessoas saíam apaixonadas pela empresa, mas saíam. Caramba, o que aconteceu? Veja, é uma organização muito focada na excelência, até essa coisa da paixão, e as pessoas os líderes estavam assumindo um monte de atribuição e não falava nada. Não, mas eu faço. E aí o que aconteceu? O cara explodia. Vinha uma proposta de emprego que não era do caralho, mas era uma proposta que era melhor, ele saía. Aí eu falava, o problema então, que a gente tem que ver é de origem, porque as pessoas não estão falando. Aí você vai encontrar dois elementos. Isso é prático, tá? Eu não tô falando em tese, tá, gente? É prático, foi feito isso. Duas circunstâncias. Uma, em algumas áreas havia um problema pontual da liderança, em outras eram pessoas que realmente não estavam adaptadas àquela cultura e, como tal, não tinham a liberdade de falar por uma escolha pessoal. Essas pessoas eu treino, capacito, desenvolvo, mas se for requerido, nesse contexto, eu ter um líder que tenha esse papel, eu tenho que tomar decisão.